Acredite, depois que você aprende a mexer no Notion, você nunca mais consegue viver sem ele. Fica até o final desse vídeo que eu vou te entregar um template do Notion para suas criações de conteúdo mudarem da água pro vinho. Isso mesmo, um presente da Marketing pra você. E essa é a nossa última aula do Guia Prático para o Instagram, um passo a passo para empreendedores. Um livro que eu escrevi destinado a empreendedores que estão iniciando sua jornada aqui dentro do Instagram. Então, se você é um deles, aproveite para maratonar as nossas videoaulas aqui dentro do YouTube. São aulas completas e comentadas do e-book. E caso você queira adquirir o e-book somente por R$ 29,90, ainda, o link tá aqui na descrição. O guia traz um desafio de transformar o seu perfil no Instagram em 30 dias. Você pode começar agora. Clique aqui no link e adquira seu e-book. Eu deixei o melhor pro final. O Notion é uma ferramenta de planejamento e organização. E acredite, eu era viciada no Trello. Demorei muito tempo para poder falar, ok, vou aprender a mexer no Notion. E quando eu aprendi, gente, o Trello, ele parece uma criança perto do Notion. A capacidade que o Notion consegue te oferecer é muito maior. E é claro que isso também torna um pouquinho mais difícil da gente conseguir entender. Mas uma vez que a gente entende, a gente não consegue mais voltar atrás. Porque ali dentro a gente consegue criar planilhas, listas, vários tipos de visualizações em tabelas, calendários. Tudo isso facilita muito a vida. Não é apenas o método Kanban que o Trello traz. E você consegue fazer isso também dentro do Notion, sem problema nenhum. Mas ele vai muito além. Você consegue gerenciar pessoas ali dentro de uma forma muito intuitiva e prática. Perfeito para trabalhos que são remotos. E perfeito também para você gerenciar o seu projeto. Pode ser um projeto de uma viagem, coisas pessoais, finanças, como também criar um sistema da sua empresa aqui dentro do Notion. Então, logo aqui de cara eu já te entrego esse presente. Eu vou deixar somente nessa aula esse presente também disponível para quem assistir esse vídeo no YouTube. Então, se você está assistindo no YouTube, é só você acessar o link aqui embaixo que você vai ter acesso a esse template de forma gratuita. Mas se você já tem o e-book, você consegue acessar isso lá dentro do e-book. Não só o template do Notion, mas do Canva, dos Reels, tem muita coisa lá além do Notion, tá? Mas esse daqui realmente eu vou deixar aberto e vai ser assim, um presente para você falar que eu nunca te dei nada. Ao clicar, somos direcionados para esse modelo aqui dentro do Notion. Então aqui é um calendário editorial que eu estou te dando para você otimizar a sua criação de conteúdo. Então agora não tem mais desculpa. Tu tem tudo na mão para poder começar. Como que você faz para duplicar esse template e ter acesso aí dentro do seu Notion? Primeiro, faça um cadastro dentro da plataforma, tá bom? Primeiro passo. Depois que você fizer o cadastro, você volta aqui no link e clica aqui em cima onde está escrito duplicar. Ao clicar, ele vai pedir para você escolher uma área de trabalho. E então você já consegue utilizar ele. Clique em ver o seu modelo e acesse então o seu calendário. Pronto, com o seu template em mãos, você agora tem um calendário editorial. E nós vamos entender aqui o basicão do Notion para que você consiga utilizar esse calendário editorial para poder criar conteúdo de forma constante. O primeiro ponto que eu quero falar é sobre o calendário. O calendário é uma ferramenta de visualização. Aqui eu não estou utilizando o calendário do Notion propriamente dito, porque ele tem um outro aplicativo que é voltado para o calendário. Não é desse calendário que eu estou falando, certo? Essa visualização em calendário já está lá dentro do modelo, então você não precisa criar um novo, você pode utilizar aquele. Então, dentro desse calendário, a gente vai começar a distribuir os nossos conteúdos. Lembrando que nós já passamos ali pelas aulas das linhas editoriais, nós já temos ali também a frequência de cada linha editorial, e aí a gente vai começar a fazer essa organização ali dentro do nosso calendário. Cada cartão que você cria lá dentro do seu calendário, ele se torna uma nova página ou subpágina. E cada página do Notion, ele tem ali um título. Então, esse título você pode utilizar depois para conseguir achar facilmente aquele cartão. Então, seja estratégico na hora de escolher o nome da sua página. Nesse exemplo que eu dei dentro do e-book, eu coloquei a primeira publicação, que é apresentar o CEO. Eu vou deixar ali somente o tema dessa publicação na hora que eu tiver fazendo essa parte mesmo de planejamento, para eu conseguir olhar o todo e depois fazer essa confecção de cada uma dessas páginas. Ou melhor, cada um desses conteúdos. Então vamos entender melhor na prática como que funciona. Essa página escrito calendário editorial é uma página. Será a nossa página principal do calendário editorial. Para cada cartão que eu crio aqui dentro, então eu estou fazendo essa videoaula no dia 21 de outubro de 2025. Eu vou aqui adicionar um item. Eu acabei de criar
uma subpágina dentro dessa página. Então percebe que são vários cartões, camadas que a gente vai criando. E aí eu tenho várias formas de visualizar essa subpágina. Ela pode abrir dessa forma centralizada, ou eu posso escolher o modo como eu vou espiar essa subpágina. Eu posso colocá-la no modo lado a lado para eu conseguir ver a página que eu estava anteriormente e essa página que eu estou editando, ou eu posso ir para uma página inteira. Então, na página inteira, eu consigo visualizar somente esse conteúdo. E aqui eu já te dou vários modelos. Carrossel, simples, Reels, Stories. Então, vamos colocar aqui um exemplo que a gente vai montar um carrossel. Quando eu clico aqui, esse modelo ele já vai trazer ali uma atualização do status e do formato daquela publicação. Mas tem como você fazer isso do zero também, tá bom? Não tem o menor problema. Aqui dentro eu vou selecionar qual é a minha linha editorial. E aí, no caso, né, você vai acrescentar as linhas editoriais que fazem sentido para o seu negócio. Aqui eu deixei somente um exemplo como um institucional. Você pode mudar o status desse cartão. E aí você consegue controlar, visualizando pelo seu calendário, como que tá a confecção de cada conteúdo. Então, ele já começa como pendente. Por quê? Porque você ainda não desenvolveu esse conteúdo. E aí eu coloquei aqui uma forma de organização que a gente faz interna nossa aqui da Um Ponto Marketing. Dentro da parte ali do planejamento, ainda fica como tudo pendente. A partir do momento que a gente coloca uma orientação dentro desse cartão para saber como que ele vai ser desenvolvido, eu coloco como copy pendente. E aí, dessa forma, o planejamento passa para a copy. A copy vai desenvolver toda a parte textual desse conteúdo e aí vai passar o bastão depois para a parte do design. Então, a copy pendente passa para, por exemplo, arte pendente. E aí, depois que essa arte é confeccionada, a gente coloca como uma correção interna. Nós sempre fazemos um double check aqui antes de passar isso para os nossos clientes. Ou até mesmo para nosso controle interno, né? Mesmo que seja um conteúdo da Um Ponto Marketing, a gente tem ali uma correção interna. Que é, com o olho descansado, você vai voltar esse conteúdo e verificar se ele atende ali os pré-requisitos que você deseja para o objetivo desse conteúdo. E aí você consegue, então, realizar a aprovação. Então, ele foi aprovado, por exemplo. Ou, se a gente está falando ali de um cliente, né? Aí eu mando para esse cliente, aí eu coloco aguardando aprovação. Nesse caso, quando o post é aprovado, o cliente vai colocar aprovado o status. A gente consegue fazer o agendamento dessa publicação. Agendado. Então, a gente sabe que aquele conteúdo ele vai sair exatamente naquele dia. Se temos alguma correção do cliente para a gente poder fazer, nós recebemos a tag correção cliente. E dentro aqui dos comentários, nós vamos comentando aquilo que precisa ser corrigido. Cada comentário, ele pode ser resolvido. Então, dessa forma, a gente tem ali um histórico bem bacana da produção de cada conteúdo. Percebe que eu estou te mostrando um sistema completo de uma agência? Você não precisa ter todo esse controle, porque, na verdade, você só está falando dos seus conteúdos. Então, você pode simplificar isso da forma que for melhor para você. E a partir do momento que você vai desenvolvendo a parte do design, a parte da legenda, você vai colocando dentro aqui dessas áreas que já estão destinadas para cada tipo de produção. Então, se tem alguma orientação, qual é a copy daquela publicação, dividida ali por página 1, página 2... O link do design, ele já fica integrado aqui dentro também, e a legenda desse conteúdo. Então, aqui já é uma produção completa. Nós sempre disponibilizamos o link do design, mas nós também aproveitamos essa página para poder incluir também essas imagens. Como que a gente faz para incluir uma imagem aqui dentro? Na verdade, tudo que a gente for criar dentro do Notion, a gente vai clicar nessa barra. Essa barra vai me dar todas as opções viáveis que o Notion oferece. Com o tempo, você vai pegando a manha e aí você consegue, por exemplo, já digitar. Se eu coloco imagem, eu sei que ele vai me dar a possibilidade de escolher uma imagem. Então, eu posso carregar um arquivo ou integrar um link. E aí, dessa forma, a minha arte ela vai ser anexada aqui dentro. Eu posso fazer a mesma coisa com um arquivo. E aí, dessa forma, escolher algum arquivo, pode ser um PDF. Qualquer tipo de arquivo hoje, você consegue subir um arquivo aqui dentro do Notion. Você consegue subir áudio, você consegue subir todo tipo de arquivo aqui dentro. Se for um arquivo muito grande, você pode subir para uma nuvem e colocar o link aqui dentro. O intuito é centralizar tudo. Por mais que a gente tenha ali outras ferramentas, a gente consegue integrar tudo num lugar só. Essa é a ideia de organização e planejamento. Bom, perfeito. Entendemos aqui como que funciona o nosso calendário. Uma coisa bem interessante do Notion é essa parte de organização de bancos de dados.
É isso que torna ele muito completo, porque dessa forma a gente consegue ter tudo muito organizado em planilhas e tudo mais. A gente consegue avançar até para a parte de fórmulas ou até mesmo a parte de programação aqui dentro do Notion. Mas é claro, ali a gente está no simples, para poder nos ajudar no dia a dia. Mas nós utilizamos, por exemplo, um banco de dados para poder organizar as nossas ideias. Como que funciona aqui dentro? Percebe que quando eu entrei dentro desse calendário, ele criou uma subpágina. É como se a gente estivesse numa pasta e a gente vai colocando papéis dentro de cada seção dessa pasta. Então, caso você queira retornar, é só voltar aqui para o calendário editorial para você ter acesso àquela primeira página principal. Ou você também consegue ter acesso a isso na sua barra lateral. Eu já deixei para você uma subpágina chamada Ideias de Conteúdo. É aqui onde você vai depositar todas as ideias de conteúdo que você tem, para que você não perca as suas ideias. Sempre que você precisar, você puxa dessa caixinha de ideias uma ideia para você colocar em prática. Então, aqui dentro é um banco de dados, onde a gente consegue ter essa organização por tabela. E aí eu consigo criar uma nova página para colocar uma ideia. Percebe que ele abriu uma página no lado a lado? Essa aqui é uma outra forma da gente conseguir também visualizar as nossas subpáginas. E aí aqui dentro a gente vai anotando alguma ideia que a gente teve. Tipo, você tá andando na rua, você pode ter esse aplicativo baixado, clica ali em ideias e já coloca. Por exemplo, eu vi uma trend nova. Então a gente pode colocar trend, pena que não é meu caso. É uma trend que tá em alta hoje em dia. Quero fazer algum conteúdo voltado sobre isso. Eu coloquei o nome da página com essa ideia principal e dentro dessa página eu consigo descrever um pouco mais sobre a minha ideia. Mas aqui é só um despejo mesmo das ideias. Você vai desenvolver melhor essa ideia depois que você colocar ela lá dentro do seu calendário editorial. Colocou ela lá dentro do seu calendário editorial, ela pode já vir com a tag já utilizada. Porque nesse caso você consegue filtrar melhor as suas ideias. Então, quando a gente volta aqui para o nosso banco de dados de ideias, eu consigo vir aqui em filtrar, vou selecionar as tags, eu vou colocar somente as disponíveis. E aí, dessa forma, eu consigo visualizar somente aquelas ideias que estão disponíveis e não as ideias que já foram utilizadas. Mas eu deixo aqui dentro do banco de dados para que eu consiga ter toda essa memória depois. Então, a gente acaba não perdendo nada. Esse é o legal do banco de dados. Você também pode montar checklists ali dentro. Isso vai te ajudar e muito na organização da vida. Aí você pode separar a parte pessoal, a parte profissional, mas eu coloquei aqui um exemplo para você de checklist de tarefas. Então, tudo que você acha complicado demais, subdivide em tarefas, porque dessa forma, a cada tarefa que você consegue concluir, você consegue chegar um pouco mais perto do seu objetivo. Então, por exemplo, aqui nesse checklist eu coloquei criar roteiro do vídeo, gravar vídeo, editar o vídeo, escrever 10 páginas do e-book. Se você quiser escrever também o e-book, você pode utilizar essa organização no Notion para te ajudar. Então, todos os dias você pode, por exemplo, escrever 10 páginas ou 10 páginas por semana. Você vai organizando isso dentro da sua rotina. Assinar o domínio de um site, fazer um designer de um banner. Então, tudo isso você consegue se organizar a partir do checklist. Vamos ver então na prática como que a gente consegue fazer isso. Então, por exemplo, eu vou pegar essa ideia que está aqui disponível. Eu quero fazer essa apresentação da marca, mas primeiro eu preciso selecionar as fotos. Então, como que eu coloco esse checklist aqui dentro? Clica sempre na barrinha e aí você pode digitar o check de checklist ou lista de tarefas. Se você quiser também, somente pesquisar, você vai descendo essa barra para poder encontrar aqui a lista de tarefas. Aí ele já vai criar aqui uma opção para você dar o check. E aí eu vou colocar selecionar imagens do início da empresa. Então, a partir do momento que eu der o check, cumprir essa tarefa, ele vai ficar assim, dessa forma. Eu preciso selecionar as imagens, eu preciso pegar o depoimento de alguém. Então, tudo isso podem ser subtarefas para aquela determinada demanda que você mesmo colocou. O checklist pode te ajudar com isso. E para as coisas pessoais, por exemplo, uma lista de compras, ele também pode te ajudar. O checklist ele serve para qualquer coisa. Eu, por exemplo, estou grávida e é claro que eu fiz uma página no Notion para poder fazer o enxoval do meu bebê. E fui colocando ali somente o checklist de tudo que eu precisava comprar. Isso facilitou e muito a vida, porque era só visualizar o que estava faltando. Se alguém queria me dar um presente, eu já mandava o link para que a pessoa olhasse e conseguisse visualizar facilmente o que eu já tinha e o que eu ainda não tinha. Então é isso, o checklist ele facilita muito a nossa vida e tem como sim a gente utilizar tanto para o meio pessoal, mas também, principalmente, para o profissional. Todas aquelas demandas que você faz repetidamente, dá para você criar um checklist. E dessa forma, você esvazia um espaço mental que você estava ali
planejando e organizando para uma demanda que você faz recorrente. Então, quando você tem um checklist, você somente cumpre aquele checklist, porque é isso que vai te ajudar a organizar os processos da sua empresa. Uma outra coisa também super legal do Notion é que ele tem integrações com outros aplicativos. Então, você consegue incorporar links ali dentro de uma forma super fácil. Se você cola um link do YouTube, você consegue integrar esse link do YouTube e ele vai, de fato, mostrar esse vídeo sem que você precise até o YouTube assistir. Então, aqui dentro você já consegue assistir aquele vídeo. Isso facilita muito, gente, porque a gente deixa de colocar várias informações, né, espalhadas e deixa tudo num lugar só. Como material complementar, deixei aqui alguns guias e tutoriais e soluções de problemas para o Notion, os primeiros passos que você precisa aprender e o Notion Calendar, caso você queira saber um pouco mais. Porque, de fato, ele é um outro aplicativo. Ficou com dúvidas, curioso para poder saber um pouco mais sobre o Notion? Deixa aqui nos comentários, porque isso vai dar ideia de próximos vídeos, já que agora nós estamos oficialmente encerrando o nosso guia prático para o Instagram. O nosso quadro Terça dos Empreendedores vai continuar acontecendo, mas agora de uma forma diferente, com novos temas para além dos temas que estão ali dentro do e-book. Se você tiver ideias e sugestões, deixa aqui nos comentários também. E se você chegou até aqui, você passou por todas as etapas fundamentais, construiu conceitos, colocou em prática, mergulhou na organização e está preparado para poder encarar a criação de conteúdo no Instagram com mais confiança e com mais constância. Esse e-book ele foi pensado para ser um guia prático e descomplicado, para você realmente colocar a mão na massa e ver seu perfil crescer de forma estratégica. Claro, marketing digital não é mágica, embora pareça para aqueles que já conquistaram grandes resultados. Não é. Precisa de um investimento muito alto. Precisa do seu tempo e da sua dedicação. Com muita paciência, perseverança e com essas ferramentas na sua mão, todo esse caminho ele vai ficar mais fácil. Volte para esse guia sempre que necessário. Agora vai, seja responsável, seja ético dentro da internet e mostra para o mundo o potencial que a sua marca tem. Eu estarei torcendo para você daqui e tenho certeza que eu fiz tudo isso daqui para ajudar pelo menos uma única pessoa, porque eu sei que se essa pessoa conseguir colocar 1/3 disso em prática, ela já vai conseguir ter grandes resultados. Esse e-book é também um ato de coragem. São mais de 5 anos de muito estudo, mais de 40 clientes que nos levaram até esse lugar. Criar conteúdo na internet exige coragem. A coragem, ela não é a ausência do medo, mas a decisão de continuar apesar dele. É isso. Muito obrigada. Eu sou Uly de Oliveira e se você quiser saber mais sobre o e-book, o link tá aqui na descrição. Foi um prazer enorme e a gente ainda se encontra nas Terças dos Empreendedores. Um beijo!